Você já ouviu falar sobre o lipedema? É um distúrbio caracterizado pelo acúmulo anormal de gordura, especialmente nas pernas, quadris e às vezes nos braços também. A gente vai entender melhor sobre essa doença conversando agora ao vivo com o Alexandre Amaro, que é coordenador da Comissão de Lipedema da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker. É Alexandre Amaro, mas muito prazer. Oh, perdão pelo engano, viu? Doutor, a modelo e empresária Luana Andrade, ela tinha 29 anos, morreu na semana passada após se submeter a uma lipoaspiração no joelho. Ela sofria com lipedema e essa cirurgia, ela então seria uma forma de tratar essa doença? Doutor, explica pra gente o que tem a ver, porque na época a gente ouviu muita gente falando besteira na internet, dizendo que era por pura questão estética. Queria que o senhor ajudasse a gente a entender isso. No caso, ela fez como uma alternativa, como um tratamento para essa doença? Wilker, eu acredito que ela poderia ter lipedema, ela não passou comigo, então eu não posso falar se ela tinha ou não tinha, principalmente no estágio tão inicial como se ela tivesse, era o que aparentava. Nas fases iniciais, o lipedema ele pode ser tratado de forma conservadora, sem a cirurgia. Entretanto, a cirurgia existe e pode ser oferecida. Agora, nunca de forma urgente ou como única solução. É, sim, uma das ferramentas terapêuticas que existem no tratamento do lipedema. Entendi. Certo, doutor. E essa é uma doença dolorosa? A característica dela é essa: 90% das mulheres com lipedema vão apresentar dor, ou uma sensibilidade maior ao toque, ou alguma outra característica que pode ser pelas mesmas vias dolorosas, por exemplo, uma sensação de peso, de cansaço nas pernas, inchaço, né? As mulheres que têm lipedema muitas vezes reclamam de retenção de líquido, e assim, não é retenção de líquido, é a gordura que está inflamada. Então, o lipedema, ele tem um aspecto estético importante, mas, na verdade, o problema é a inflamação, é o que está levando à inflamação. A simples retirada da gordura, muitas vezes, não resolve a origem da inflamação. Então, a gente precisa tratar o paciente como um todo. A gente tem que lembrar que existem outros gatilhos inflamatórios que acabam, então, desencadeando o lipedema. 12,3% das mulheres no Brasil podem ter lipedema. Pelo menos foi o trabalho de prevalência do lipedema que a gente publicou aqui no Brasil. Entendi. É uma doença que atinge qualquer pessoa, doutor, ou existem grupos de risco? As mulheres, principalmente. É possível apresentar em homens também, mas é extremamente raro. Então, se tiver algum homem assistindo, achando que tem lipedema, primeiro tem que investigar várias outras coisas antes de pensar em lipedema, porque realmente é bem raro em homens. Pode acontecer, mas é bem raro. Agora, mulheres, vai acontecer nasce com a doença, né? Mas o gatilho onde a doença começa a aparecer normalmente é nas mudanças hormonais. Então, na puberdade, numa gestação, na menopausa, são os momentos onde o lipedema aparece de forma pior, com mais sintomas. Uhum. A gente ouve falar pouco, doutor, sobre lipedema. É um problema considerado raro ou não? De jeito nenhum. Agora, as fases avançadas do lipedema, eu vi que você colocou a imagem aí, aquele estágio 4 que assusta todo mundo, realmente é bem raro, tá? A grande maioria está nos estágios iniciais e vai ficar ali, não vai progredir para as fases avançadas. A questão é que quem está na fase avançada passou pelas fases iniciais. Então, eu posso falar que o estágio 4 é raro, um estágio 3 é raro, mas nem tanto, mas um estágio 1 é extremamente frequente. Como eu disse, 12,3% das mulheres têm. É muita gente. Agora, a grande maioria delas está controlada, sem precisar de médico, sem precisar de tratamento, estão fazendo os hábitos diários necessários para manter a doença controlada. Então, muitas vezes nem sabem que tem e nem vão ficar sabendo, porque estão fazendo tudo certinho. Uhum. E quem sofre com lipedema tem perda de mobilidade ou algo nesse sentido? Como que fica a qualidade de vida dessas pessoas? Como que essa qualidade de vida é afetada?
a qualidade de vida com a dor, ela piora bastante. E quando começa a ter deposição de gordura, principalmente nas faces mediais do joelho, dificulta a mobilidade, começa a ter que afastar a perna para caminhar, e isso acaba mudando até o ponto de gravidade, muda quadril, às vezes dá dor na coluna, quadril, começa a trazer outras dores por causa disso. Então, a mobilidade em fases avançadas, ela é, sim, bem prejudicada e o que acaba levando a uma perda da qualidade de vida. E aí, a cirurgia pode entrar como uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida. Mas isso acontece nas fases mais avançadas. Nas fases iniciais, o que prejudica a qualidade de vida é a dor, a sensação de peso, inchaço, hematomas, roxos nas pernas e muitas vezes uma falta de compreensão do mundo ao redor do que está acontecendo nelas. Porque, veja, eu acredito que o desespero é muitas vezes a razão da busca pela cirurgia. Então, a pessoa tem lá a dor, tem lá o peso, tem a sensibilidade ao toque, não entende o que está acontecendo e alguém surge com a solução da cirurgia para retirar isso e, na verdade, no desespero acaba decidindo fazer a cirurgia. Só que tem muita coisa para ser feita, tem muito tratamento eficaz antes da cirurgia. Então, até a mobilidade, a qualidade de vida, a gente resolve muitas vezes sem a necessidade cirúrgica. Como isso é feito? Quais são as opções de tratamento? Veja, o lipedema é uma doença inflamatória, então tudo que pode levar à inflamação pode piorar os sintomas do lipedema. Isso entra tudo, desde a alimentação, exercício físico, hábitos de vida, alguns gatilhos, outras doenças inflamatórias, então, por exemplo, uma endometriose, uma doença autoimune que pode piorar a inflamação também, pioram o lipedema. Então, a simples retirada da gordura não vai resolver essa causa base. A gente tem que acertar o gatilho alimentar, por exemplo, a pessoa pode ter algum alimento que ela come e acaba disparando a inflamação. No exercício físico, é interessante que a inflamação gera sarcopenia, que é a perda de massa muscular, mas também acaba criando um ciclo vicioso, porque aí essa pessoa não faz exercício porque dói, aí para com o exercício, aí o exercício para de ajudar na desinflamação, entra num ciclo vicioso. E também tem um impacto mental, psicológico muito grande. Imagina uma pessoa que sente dor, que é desacreditada continuamente. Isso acaba levando, muitas vezes, a uma sensação de impotência, uma sensação de que ninguém está ajudando. Então, acaba buscando muitas alternativas à medicina, alternativas ao tratamento, mas existe o tratamento. Com certeza, tem outras alternativas, né, doutor, que são até menos invasivas. Agora, para a gente entender um pouco melhor, o senhor disse que a pessoa nasce com a doença, nasce com o lipedema, é isso? O lipedema tem todas as características de ser uma doença genética. Só que como ela é muito prevalente na população, acredita-se que não seja apenas um gene, mas sim poligênica. São vários genes que estão influenciando no lipedema. Agora, você nasce carregando esses genes, mas eles estão dormindo lá, eles passam boa parte da vida dormindo. E como eu disse, os momentos onde mais pode aparecer é naquela variação hormonal. Então, na menarca, na menopausa, numa gestação, quando tem algum pico, alguma queda hormonal. Então, a pessoa nasce com ela, mas ela fica dormindo até um momento em que tem algum gatilho. Perfeito, doutor. Obrigado, viu, pela sua participação, por trazer tantos esclarecimentos para a gente a respeito desse assunto e por nos contar que é uma doença até bastante prevalente. Muita gente não sabia disso, assim como eu. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau.